Come on. Above all distraction, above every doubt, you have my attention here. Oi, maravilhoso! Oi, maravilhosa! Tudo bem com vocês? Hoje está um belo dia para ser feliz! Dessa vez eu estou aqui, gente, junto com a Juliana, e é um propósito de Deus para as nossas vidas viver isso que nós estamos vivendo. E aí hoje ele tá aqui pra gente poder contar um pouquinho da nossa história. Vocês estão vendo aqui esse quadrozinho aqui, ó, que sempre aparece nos meus vídeos, né? Esse quadro aqui foi o quadro de assinatura do nosso casamento. E a gente quer compartilhar um pouquinho da nossa história de amor. Um pouquinho da nossa história de amor. Nós vamos fazer uma sequência de vídeos onde nós vamos contar uma série de detalhes que nós queremos ser inspirador para essa geração. E aí nós temos a nossa filha, que nasceu depois, né? Você não veio antes não, você nasceu depois no casamento. É uma filha peluda. E aí a proposta para hoje é nós contarmos um pouquinho do nosso testemunho, daquilo que a gente viveu. Eu morei toda a minha adolescência, minha juventude em Rio Negro, a cidade onde eu nasci, e passei uma temporada em Dourados, depois vim para Três Lagoas. Foi muito interessante o agir de Deus nessa vinda para cá, para Três Lagoas. Quando nós viemos, veio toda a família. E o tempo que eu passei em Dourados foi onde eu conheci mais de Deus para mim, consegui viver coisas mais profundas, mais proféticas. E quando eu vim para Três Lagoas, eu já sabia na igreja onde eu ia congregar. Quando foi em 2009, eu concluí o ensino médio, passei toda a minha adolescência lá em Rio Negro, na cidade que eu nasci. E morei em 2010 em Dourados, em 2011 vim pra cá. Eu devia ter... não lembro a idade. 17 anos? Sei lá a idade que eu tinha lá em 2011, tem que fazer as contas. Não fiz as contas Faz ainda. tanto tempo. Faz muito tempo. Quando eu vim pra cá, já sabia a igreja que eu ia congregar, que era na BNA, a igreja que eu estou até hoje, congregando e servindo no ministério. E foi incrível, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de namorar. Sempre estive namorando. Tá, gente? Sempre estive namorando na minha vida. E Você tá namorando, amor? foi quando nós... Desde que eu me descobri como homenzinho, eu comecei a namorar. E aí, em 2011, quando eu vim pra cá, na ocasião, estava solteiro. Mas sempre procurei me envolver com alguma menina. E aí, assim, tem um detalhe muito interessante, que quando foi em 2011, eu e a Juliana, nós chegamos na igreja no mesmo período. Na verdade, a gente chegou em Três Lagoas no mesmo período. No mesmo período. Né? Foi em 2011, em fevereiro, né? A gente praticamente se bobear, a primeira vez que a gente foi na BNA foi a primeira vez que a gente foi juntos, né? Sim, no mesmo mês. Aí eu lembro, gente, de um barbichinho sentado atrás de mim, assim, magrinha, minha tia. Tempo! Eu já tinha barba? Você tinha uns fiapinhos de cabelo. Se essa barba aqui ainda não tá legal do jeito que eu gostaria que tivesse. Tá lindo, maravilhoso. Amém. 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 Cheguei em 2011, em fevereiro, e foi muito interessante o que Deus fez. Chegamos no mesmo período. E daí de lá pra cá eu já me envolvi no ministério. Na época eu participei do Ministério de Teatro, depois entrei pro Ministério de Louvor. E nesse período foi onde a gente já começou a se conhecer. Foi bem legal, foi bem interessante. Passou 2011, né? A gente não tinha contato. Quanto foi mais ou menos que você, me notou? Comecei a notar a Juliana mesmo no ano de 2012. Passou o ano de 2011, quando foi 2012 comecei a notar. E aí a gente começou a conversar, eu lembro que eu teve era do uma ligação. Ministério de Louvor também, né? Na verdade eu entrei no Ministério de Louvor primeiro que você, né? Sim. Primeiro que você ainda, eu acho que fazia uns 5 meses que estava na igreja. Eu esperei 6 ou 7 meses para entrar no Ministério de Louvor. Eu fui convidada. Você já estava. 2012 eu comecei a me interessar por ela, mas assim, o que eu acho incrível disso é que aquilo que Deus faz na nossa vida é algo único. E Ele preparou esse período para nós. Observa que nós chegamos no mesmo período, na mesma igreja, fazendo basicamente a mesma coisa, né? Exercendo o mesmo ministério. Então Deus já havia estabelecido esse propósito sobre as nossas vidas. Agora conta, amor, como que foi que você pediu pra orar comigo? Porque até então eu só lembro de um rapaz magrinho, né? De barbichinha.
fazia teatro lá na igreja, mas assim, nada demais, assim, de só uma pessoa comum ali no meio da multidão. Foi muito legal, no ano de 2012 eu já tinha anotado ela, no final de 2011 eu já tinha visto, já tinha achado aquela menina bonita ali, que cantava louvor, atraente e tal, linda. Então comecei a olhar no final de 2011, quando foi em 2012, janeiro, fevereiro mais ou menos, eu falei, cara, eu preciso tomar uma atitude. E daí é uma coisa que nós precisamos ter. Percebo que a nossa geração tá meio devagar nesse sentido. Tome uma atitude, meu jovem. Faça algo. Que clamor. Dê um tiro de espingarda. Mais de um tiro, né, marido? Se o tiro vai pegar, meu jovem, é outro detalhe, mas dá o tiro. E eu resolvi tomar uma atitude. E eu lembro bem que nós tivemos uma ligação, peguei uma ligação. Na época, utilizei o telefone fixo dos meus pais, morava com os meus pais, tinha um telefone fixo lá. Falei, é hoje, meu jovem. É hoje, meu irmão. Peguei o telefone, liguei pra ela. Eu lembro que nós tivemos uma conversa aí de, sei lá, entre 15 e 20 minutos. Tudo isso a gente conversou? Sim. Na primeira vez? Sim. E na verdade a Juliana, ela assim, ela falou comigo, mas foi uma coisa assim que pra ela era novo, porque eu nunca tinha ligado, a gente nunca tinha conversado pessoalmente. Primeiro que você espera que alguém vai chegar em você pessoalmente, não por telefone, né? Enfim, ele ainda teve um ponto positivo, porque eu lembro que na época eu escutava assim, como eu era uma pessoa nova na igreja, eu sempre escutava, eu tô sabendo de alguém que tá vindo em você, porque fulano. Só que ninguém chegava em mim, e eu também era daquela assim, super na minha, né? Tipo, se quiser chegar, chega, se não quiser, amém. E aí, por mais que ele chegou por telefone, eu achei estranho ele ter me ligado e não falado pessoalmente, mas ainda assim eu falei, bom, pelo menos ele chegou e falou, né? Na realidade, esse tiro ele foi meio improvisado, né? Não foi um tiro de verdade. Tipo, acordou, vou ligar, vamos ver o que dá. Porque assim, os momentos que a gente tinha interagido, talvez tenham sido confraternizações do Ministério de Louvor, né? Então não tinha ainda sentado pra conversar, pra falar acho que eu coisas. não lembro de conversar com você antes disso. Não tínhamos tido esse momento, por exemplo, a sós. Mas essa primeira ligação foi marcante, foi uma coisa assim que é da nossa história mesmo e é única. E eu, de fato, fiz essa ligação, lembro que durou mais ou menos uns 20 minutos. E aí naquela ligação eu falei assim, então, veja bem, minha irmã. Amadinha. É a Amadinha, não tinha Amadinha na época. Mas eu falei, veja bem, minha jovem. Veja bem é desde sempre, gente. Quem conhece ele sabe do Veja Bem. Eu estava pensando em uma proposta muito legal, que é de eu e você orarmos. Orarmos. Porque hoje eu não sei se ainda tem nas igrejas, mas eu lembro que nesse período tava essa vibe de orar. Se bem que pra mim a questão da oração não é questão de vibe. Depois vocês vão saber um pouquinho mais sobre isso. Mas aí ele pegou e pediu pra orar comigo. Eu pedi pra orar com ela nessa ligação. Nunca tinha falado com ela, mas na primeira ligação, meu irmão, já... A primeira vez que ele me pediu pra orar, gente, eu não aceitei orar com ele, mas não é que eu não aceitei. Vou ser bem franco, o João Paulo ele é mais novo do que eu. Ele é 4 anos mais novo. E eu sempre fui aquela pessoa assim mais à frente da minha idade, vamos dizer. Eu sempre soube o que eu queria, sempre aquela, né, a certinha, vamos dizer assim. O vocabulário que a gente conhece. E aí, eu falei, gente, eu tinha 21 anos eu acho. 18 eu tinha 22. Falei, gente, o guri vai querer orar comigo. Tipo, cara, eu não quero namorar pra passar tempo, eu quero namorar pra casar. Tudo bem, mesmo se eu não vou casar com ele, mas tipo, ele um guri de 18 anos vai querer casar daqui a uns 10 anos, né? Já na hora por conta da idade, gente. Aí a gente teve essa conversa e ela já contou tudo. Mas o fato é que eu tinha entendido o propósito e queria estabelecer essas fases, né? Isso são fases de um relacionamento. Então a primeira fase normalmente é a fase onde você se torna um amigo, né? Você estabelece tempo de oração e se torna um amigo. Então aí daí você vai passando por várias fases até chegar ao casamento. E eu pedi pra orar com ela. No início ela disse não, ou disse vamos esperar. E disse não. A gente, na verdade, tem... Ele fala que eu falei alguma coisa que deu esperança pra ele. Eu não ouvi a palavra não,
Mas eu ouvi a palavra assim, vamos ver mais pra frente, vamos ver, entendeu? Eu não lembro da palavra não, assim, porque se eu tivesse recebido um não, talvez a gente não estaria aqui. Provavelmente eu não falei não logo de cara, mas sabe aquele jeitinho que a gente fala? É que no momento tal, mas se fosse, eu lembro que eu falei alguma coisa nesse sentido, se fosse outro tempo, com certeza eu aceitaria orar com você, mas no momento tal, foi mais ou menos isso que eu falei. Só que isso já gerou, porque o João Paulo ele é uma pessoa que ele não se paralisa com a dificuldade, com a barreira. Se ele vê uma frestinha de possibilidade, mesmo que não tem, ele é aquela pessoa que literalmente olha pra frente. Quando você escuta ele falando, gente, vamos olhar pra frente, esse é o João Paulo. Isso é espírito de competitividade. Eu acho que a gente tem a possibilidade de se existe 1% de possibilidade de ganho, a gente vai tentar ganhar naquele 1%. Maravilhoso. Então, basicamente, o meu testemunho até aí foi esse, e a gente se envolveu bastante depois desse período de oração. Mesmo sendo na amizade, a gente constituiu uma amizade, né, de conversa, enfim, aí tem vários detalhes que a gente vai contar em outros vídeos, mas foi bem interessante esse processo até a gente iniciar o namoro. Aí o que aconteceu? Ele pediu pra orar comigo uma vez por telefone, outra vez de novo, né, amor, por telefone. Só que essa outra vez eu não lembro. Eu lembro que foi 2 vezes que eu meio que enrolei ele, assim, sabe? Na verdade, eu não tinha interesse mesmo, assim, tipo, né, olhava pra ele. Porém, já existia uma torcida em favor dele. Só que eu sempre falo assim pros meninos, né, eu falo, gente, porque quando você é solteiro, né, sempre tem um ou outro interessado. Aí eu costumo falar assim, que o João Paulo, ele era a última opção da minha lista, vamos dizer assim. Se é que tinha uma lista, né? Mas só pra vocês entenderem. Na verdade, ele não era nem opção, mas não porque eu não tinha interesse. É que assim, eu nem olhava pra ele por ele ser 4 anos mais novo do que eu, gente. Tipo, eu já tava na faculdade, o guri tava começando a vida ali e tal, né? Já trabalhar faz um tempão, o guri tava começando a trabalhar, né? Aí o que aconteceu? Deixa eu contar esse detalhe, isso é muito importante. Aí o João Paulo tinha uma torcida. Porém, eu não sou uma pessoa influenciável, no sentido de, tipo assim, da pessoa chegar com uma ideia e colocar uma ideia em mim. Não, eu tenho os meus princípios, né? Se o que você diz bate, aí vamos analisar. Senão eu nem fico quebrando minha cabeça. E aí, o João Paulo, ele queria orar comigo, a princípio eu não aceitei, só que ele tinha uma torcida muito grande, né, tinha o pessoal do louvor, até os meus líderes, só que, gente, eu nem eu simplesmente assim, quando eu não vejo uma possibilidade, eu deleto, pronto, acabou, eu não sou do tipo que dá esperança pra ninguém, mas ainda assim, como ele insistia, ele continuava conversando comigo pelas redes sociais, não era Facebook, né? Facebook era e SMS. Facebook e SMS, ainda não tinha WhatsApp. E aí a gente conversava e tal, mas como eu sempre tive amizade com amigos, homens assim, né? Então pra mim era só mais uma amizade. Só que eu acho que isso de alguma forma gerou algo no coração dele. Só que por outro lado, eu passei a analisar. Porque eu aprendi, quando eu tinha 16 anos, com um pastor, que a gente escolhe quem a gente quer amar, né? Então eu comecei a analisar como que era o João Paulo. Assim, sem ninguém perceber, né? Como as pessoas iam falar dele pra mim, eu captava sem as pessoas perceberem qualquer tipo de interesse, até porque eu não tinha. Eu só estava analisando a possibilidade, vamos dizer assim. Aí eu fiquei sabendo como ele era como família, né? O João Paulo é um filho maravilhoso, né? Eu escutei coisas boas, envolvido com o ministério, envolvido com a igreja. Eu achava interessante que na época ele trabalhava de servente. E tudo quanto é concursinho que ele prestava, assim, esses cursinhos que tinham pré-seleção para não sei o que, aquilo, ele passava em tudo. Então eu olhava para ele e eu via nele uma pessoa muito esforçada. Ele era novo, mas ele era uma pessoa que tinha um objetivo, ele era uma pessoa esforçada, né? Tipo assim, eu enxergava um futuro. Não que eu enxergava, ele vai ficar rico. Não, mas eu enxergava que pelo menos eu não ia passar fome, né? Porque ele esforçadinho. Trabalhava. Aí foi quando foi despertando alguma coisa em mim, nessas conversas, né, amor? Ele plantando a sementinha. Depois de 6 meses, quando eu vi que acho que ele tava quase desistindo. Quase desistindo. Acho que foi o Espírito Santo foi trabalhando também. E aí foi quando eu aceitei orar com ele. E aí a gente começou a orar, né, marido? Então, na verdade, eu esperei esse tempo mesmo. Precisava ter passado, né? Até para que houvesse valor nesse processo. Eu acho que... Processo.
Eu acho que precisa ter essas fases. E para esse tipo de situação, de relacionamento, não deve haver pressa. Observe que a Juliana analisou vários pontos sobre minha vida. Analisou minha vida familiar, minha vida ministerial, minha vida no trabalho profissional. É uma série de análises que precisa ser feita. Mas essas decisões elas não devem ser tomadas rapidamente. Tem que ser um negócio pensado. Tem que ser um negócio, deixa acontecer, não começa hoje e amanhã já decidiu. Isso pode se tornar meses, mas tudo debaixo de oração, tudo debaixo do entendimento da palavra de Deus, amém? Porque às vezes você está em uma situação que dependa que talvez o processo aconteça mais rápido, né? Mas tudo debaixo da direção de Deus, porque é Deus em que orienta. O Espírito Santo é que revela as fases e os processos. Existe uma teoria, mas você precisa estar em Deus para receber essas orientações. Eu lembro que eu nunca fui namoradeira, gente. Eu sempre tive assim um temor a Deus, que teve uma época que era muito a modinha de ficar. Mas na época ficar era beijar na boca só, hoje é diferente, né? Só que eu nunca tinha ficado com ninguém. Eu tive um primeiro relacionamento, namorei uma vez, durou 4 meses de relacionamento. Foi esse primeiro namorado só. E aí depois eu fiquei, acho que uns 4 anos até chegar no João Paulo. E nesse período eu não fiquei com ninguém. Depois eu vou contar um pouquinho sobre o meu testemunho em relação a isso pessoal, para poder ajudar vocês, né, fortalecer. Eu lembro que a minha pastora falou assim: ô Ju, quando eu fui falar pra ela do João Paulo, que eu tava pensando na possibilidade, ela falou assim pra mim: Ju, você tem muito medo de errar, né? Então você tem que se dar a oportunidade também. Principalmente a gente, quando vai chegando numa certa idade, a gente começa a selecionar demais, a escolher demais. Tipo assim, literalmente, aquele negócio de amor a primeira vez não existe. Tipo assim, quando você vai ficando mais velho, você não, né? E às vezes até mesmo os mais novinhos, hoje tá selecionando demais. Então, eu dei a oportunidade, eu vi nele uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, vamos dizer assim, uma pessoa de futuro, né? Então, eu dei a oportunidade para abrir o meu coração para poder começar a conhecer ele. Então isso é muito importante. Se dê a oportunidade, se abra, mas não sai assim, porque você tá solteiro um monte de tempo, vai pegar o primeiro que vem na frente. Não é isso que a gente quis dizer, não. Por isso que eu falei sobre a questão da análise. Olha essa pessoa, se essa pessoa é uma pessoa de Deus, né? Mas se abra para as possibilidades, né? Não espera. Se você ficar achando que Deus vai falar assim, vir com um anjozinho aparecer assim na sua frente e falar, ó, é esse, vai, que agora vai. Não é, gente, não é assim que funciona. E também não vai aparecer nenhum príncipe no cavalo branco, viu? Não. Você precisa observar as possibilidades que existem perto de você e se dar oportunidade, né? Por isso a importância do período de oração, porque isso não criou uma defraudação emocional. Talvez se a gente tivesse partido já direto pro namoro, do contato físico, talvez a gente não teria solidificado tanto. Esse é o nosso testemunho pra gente começar a orar. Eu contei um pouquinho do meu testemunho, né, da minha vinda para Três Lagoas. Nos próximos vídeos a Juliana vai comentar sobre as particularidades dela. Mas a gente está muito feliz em poder contar um pouquinho daquilo que a gente viveu e saber que a nossa história de fato é uma referência. Porque a gente já, mesmo sem gravar, mesmo sem evidenciar, a gente já recebe testemunhos de pessoas que de uma forma ou de outra se espelharam na gente e sabe que a gente tem uma história de referência. Então, um belo dia para ser feliz! Não deixa de compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso Inscreve no canal. A gente sempre sonhou falar isso. Vai de novo, amor. Se inscreve aqui no canal, aciona o sininho para você receber as notificações. Todas as notificações, porque agora vai vir uma série de vídeos que vai ser muito interessante e edificante para sua vida.